Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agradecer à Fernanda, que vai estar contribuindo conosco hoje aqui, falando um pouco mais sobre glândula pineal. Então, esse é mais um evento da Associação Médico Espírita de São Paulo, nessa nossa série de webinários que a gente vem apresentando a todos vocês. E hoje, a Fernanda, que é uma estudiosa aí da glândula pineal, vai poder falar um pouquinho mais conosco sobre esse assunto tão empolgante. Então, Fernanda, boa noite a você, se pudesse apresentar ao pessoal. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje para conversar sobre pineal, né? Eu sou biomédica de formação, professora da Universidade Federal de São Paulo, professora de fisiologia, e tenho o enorme prazer e a honra de poder trabalhar com glândula pineal no meu trabalho material, que além de ser professora, eu sou pesquisadora e meu objeto de estudo é exatamente a glândula e o seu hormônio, o principal hormônio produzido, que é a melatonina. Então, vamos lá para a tarefa de hoje. Legal. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação da Fernanda e eu vou diminuir a minha tela aqui, vou desaparecer da tela aqui, mas eu vou continuar acompanhando junto com vocês e no final aqui a gente faz algumas perguntinhas para a Fernanda, tá bom? Uma boa aula aí a todos vocês. Vamos lá. Então, pessoal, como a gente estava comentando, a nossa tarefa de hoje é falar sobre a glândula pineal, tanto do ponto de vista da ciência material, quanto dos aspectos espirituais trazidos nas obras de André Luiz, né? Então, por isso que a gente vai conversar sobre glândula pineal e suas funções, e para isso eu vou começar falando com vocês sobre o que a ciência material já conhece sobre essa estrutura, que faz parte do nosso organismo, como diversas outras glândulas que a gente já conhece. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são essas 3 frases aqui alocadas, né? Então, se nós pudermos prestar atenção nesta primeira, que é de Descartes, que está aqui bem na ponta, no verdinho mais claro de todos, né? Uma frase dele dita em 1640, e a gente precisa lembrar que ele era um estudioso do funcionamento do organismo humano, né? Então, esta frase vai falar um pouquinho sobre o que ele achava da glândula. Eu vou ler aqui para nós todos em português, assim nós todos vamos entender. Então, Descartes falando: o meu ponto de vista é que essa glândula é a sede principal da alma, o lugar em que todos os pensamentos são formados. E eu acredito nisso porque eu não consegui encontrar nenhuma outra parte do cérebro, a não ser essa glândula, que não seja duplicada, né? Então, você vê, essa é uma opinião de Descartes lá em 1640, olhando, né, para a estrutura de um cerebro humano e encontrando uma estrutura que era única, uma coisa muito diferente dentro do sistema nervoso central, cujas estruturas são sempre duplicadas, né? E para ele, então, já que ele viu que ela era uma estrutura única, a sede da alma. É claro que essa tradução para a palavra soul é um pouco disputada, com algumas pessoas achando que ele, na verdade, não quis falar alma, mas sim um outro conceito relacionado ao que era a palavra soul, né? Mas, de maneira geral, era essa a opinião de Descartes, uma glândula única dentro de um sistema que tem duplicações sempre. Mas se a gente for olhar para os 2 hemisférios cerebrais, por exemplo, são 2, né? Os cerebelares também são 2, e assim por diante. Mas a glândula é uma só, né? Uma observação importante de Descartes em 1640, em que os estudos da glândula virtualmente não existiam, né? Esse conceito cartesiano ficou por um tempo e acabou provocando, de certa forma, que o estudo da glândula fosse mais ou menos deixado de lado, porque consideraram que este era um aspecto místico, uma estrutura com aspecto místico, que, em teoria, não interessaria para a ciência material, né? Mas aí, em 2001, então a gente vai dar um salto aqui para o último quadrinho, que está no verde mais escuro da tela, são as palavras do professor Reiter, que é o maior pesquisador de pineal da atualidade, com um número bastante expressivo de artigos científicos publicados na área. E olha a frase que ele cunhou em um desses artigos em 2001. A glândula pineal é um órgão endócrino multifacetado,
cujos produtos secretórios, direta ou indiretamente, afetam todos os órgãos e células do nosso organismo. Veja, então, são as palavras de um estudioso da glândula, falando que o produto secretório, ou seja, os hormônios que ela produz, né, afetam direto ou indiretamente todos os órgãos do nosso corpo. E, de fato, assim, cada dia com novos artigos sendo publicados, dizendo exatamente isso, né? A importância da melatonina, que no caso é o hormônio, o principal hormônio produzido pela glândula, para o funcionamento do nosso corpo. E aí eu queria chamar a atenção para esta frase aqui do meio, que é um verde intermediário, que é a frase de André Luiz, né, em 1945. Em 1945, a ciência material nem sabia qual que era o hormônio que a pineal produzia. Quer dizer, a gente tem André Luiz falando para a gente de um hormônio, falando para a gente de uma glândula que nós, como humanidade, não sabemos o que ela produzia. Olha que dificuldade que é explicar isso para alguém, né? Mas veja a frase dele. Aliás, que foi transmitida a ele pelo instrutor, né? É nela, na epífise, que no caso é o nome mais antigo para a glândula pineal, então é a mesma coisa, né? É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, nós temos aqui 3 pontos de vista sobre a glândula. É curioso apontar que todos eles mostram uma importância fundamental dessa estrutura, né? Um está falando que é a sede da alma, o outro está falando que é uma estrutura que produz um hormônio que controla ou afeta, né, todas as células do nosso organismo inteiro, e o outro está dizendo que é a sede da nossa potência divina. Então, vamos tentar entender o que é essa glândula, né? O que a ciência já sabe, o que ela pode falar para a gente sobre isso. Vamos lá. No próximo slide, a gente vai encontrar aqui 2 figuras. A figura do canto superior, que tem o fundo preto, nós podemos observar nela o sistema nervoso central humano, que está aqui com o hemisfério esquerdo preservado, né? E o hemisfério direito foi retirado para que a gente possa enxergar o que está aqui no meio, o que está ali dentro, né? Escondidinho. Então, aqui na ponta dessa seta preta, que eu estou passando por cima dela agora com a minha própria setinha, nós podemos enxergar a glândula pineal, bem aqui, estou passando a minha setinha por volta dela, né? Localizada bem no meio desse sistema nervoso central. É importante notar que não importa a sua idade ou o tamanho da sua cabeça ou do seu sistema nervoso central, ou se você é homem, se você é mulher, ou criança, mais velho, adulto, jovem, independente da raça, independente de onde você tenha nascido, se nós traçarmos uma linha bem no meio do seu sistema, que venha de cima para baixo, de frente para trás e de um lado para o outro do seu sistema nervoso central, o ponto de encontro dessas 3 linhas, lá estará a sua glândula, independente de qualquer característica física que você tenha. Então, esta é um posicionamento bastante astuto, bastante inteligente, né, do ponto de vista da saúde e da fisiologia. A glândula estando localizada bem aqui onde a gente está dizendo, no meio, que é bem útil para o pessoal que faz medicina nuclear, por exemplo, porque pode centralizar a imagem, né, da sua cabeça ali, centralizar, a pineal centraliza, né, na imagem para facilitar a observação das estruturas. Além disso, do ponto de vista de saúde, ela estando localizada aqui, bem onde eu estou correndo a seta nesse momento, que nos parece como se fosse um rasgo ali, né, no centro, é o terceiro ventrículo. O que é isso, né? Assim que a gente entra em muito detalhe, mas olhando para esse desenho mais abaixo aqui, em que a gente encontra a glândula pintada de rosa, de rosinha, né, e o hipotálamo pintado de amarelo aqui, aquela conexão, aquele rasgo escuro que a gente viu na outra imagem, é exatamente essa conexão aqui,
que acaba aprofundando aqui para dentro do hipotálamo, que a gente conhece como terceiro ventrículo, né? E o hipotálamo é um centro regulatório importante do funcionamento do nosso organismo. Muitas das nossas funções naturais, normais, né, fisiológicas, como a gente diz, são controladas nessa região do seu sistema nervoso central. Então, a gente está falando de uma glândula que está localizada bem aqui no comecinho do terceiro ventrículo, e cujos produtos secretórios, então, caem aqui nesse terceiro ventrículo, e acabam banhando todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso cérebro, todo o nosso sistema nervoso, incluindo o nosso hipotálamo, que é uma região importante de controle do nosso organismo. Então, a gente até brinca que se você quisesse ser uma glândula que gostaria de conquistar o mundo, era aqui que você ficaria, porque você está bem próximo da caixa de controle das funções vitais, que é o nosso hipotálamo. Então, reparem que a nossa glândula pesa aproximadamente 130 miligramas, isso é um adulto jovem, né? E ela é pequenina em relação ao sistema inteiro, mas a gente precisa lembrar que ela está inserida no meio de um sistema nervoso central. Então, também não daria para ela ser uma glândula enorme, né, por assim dizer. Mas essa posição é muito interessante, e ela é assim no sistema nervoso central humano, um pouquinho diferente em outros animais, a gente vai ver mais para frente. Mas essa localização é bastante sábia do ponto de vista de saúde, é importante mencionar isso. E aí, se a gente passar aqui para frente, nós vamos ver um pouquinho o funcionamento dessa glândula. Então, eu vou acompanhar com vocês bem calmamente esse slide, para apenas mostrar que a ciência já conhece o mecanismo de controle neural dessa glândula que a gente está estudando hoje. Então, ó, a gente está começando aqui no PVH, que é um que está bem aqui no centro do desenho. Esse núcleo é um núcleo hipotalâmico, lembra? A gente acabou de falar do hipotálamo, né? Aquela região que controla muitas funções do nosso organismo. Então, começa aqui no paraventricular hipotalâmico, PVH, e vai descendo essa circuitaria neural aqui, chegando até a nossa medula, que está aqui embaixo, se comunicando com o gânglio cervical superior, que aqui está com a sigla SCG. Essa é uma estrutura do sistema nervoso simpático, a gente não precisa saber tantos detalhes assim, mas é importante lembrar que outras sinalizações simpáticas também controlam funções vitais do nosso organismo, e essa projeção volta aqui pelo meio, né, para atingir a pineal. Está desenhado aqui por fora apenas para a gente não se confundir, mas a projeção volta aqui pelo meio, né. Essa circuitaria neural que está aqui representada em vermelho é a que controla o funcionamento da glândula. Agora, veja que interessante. Essa circuitaria está temporizada aqui por um outro núcleo hipotalâmico, que está mais para a ponta do desenho, e a sigla é o SCN, que é de núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, que também é lá do hipotálamo, como a gente já comentou, é um núcleo que contém o nosso chamado relógio central. E o que é isso, né? Nós temos um reloginho mesmo, aliás, é um relojão lá no seu sistema nervoso central, que controla a variação do funcionamento do seu organismo de acordo com o dia e com a noite, e também de acordo com as diferentes estações do ano. Então, se nós formos olhar, por exemplo, para o funcionamento do nosso organismo, nós vamos reconhecer que ele é diferente de dia e de noite, porque nós temos demandas diferentes. De dia, de maneira geral, nós estamos ativos, e à noite, de maneira geral, nós estamos em repouso. E isso são demandas totalmente diferentes para o nosso corpo. A mesma coisa na primavera, verão, no outono e inverno. Se a gente for pensar sobre a nossa pele, por exemplo, ou mesmo o nosso cabelo, todos nós saberemos reconhecer que eles são diferentes dependendo da estação do ano que a gente está considerando. E quem regula essas expressões é exatamente esse núcleo aqui no hipotálamo. Então, além de regular tudo isso, também regula a glândula pineal, temporizando essa síntese de melatonina. Como assim temporizando? Marcando o tempo mesmo, que horas que é a hora de começar a fazer melatonina, avisando para a pineal que agora é a hora de começar a fazer melatonina, né? Como que ele avisa isso? Avisa isso de acordo com esta outra estrutura neural vermelha que está passando aqui, embaixo da sigla RHT,
RHT é uma sigla para trato retino-hipotalâmico, ou seja, está saindo da retina e chegando lá no hipotálamo, né, para conversar com o relógio biológico. E o que a retina faz? Ela capta a luminosidade, como a gente já sabe. É através dela que a gente consegue enxergar os objetos, por exemplo. Então, a captação de luz no nosso organismo é feita pelas células da retina. Esse sistema funciona de que maneira? Durante o dia, quando tem luz presente, que é esse raiozinho amarelo que está aqui perto da retina, ele inibe toda essa via aqui. E aí a pineal não está fazendo o seu principal hormônio. Bom, quando a noite chega, representada pela lua, desde que essa noite seja escura, que é esse quadro preto que está aqui em cima da retina, essa via todinha de sinalização é liberada e a pineal faz um dos seus principais hormônios, ou seu principal hormônio mais estudado até hoje, que a gente chamou de melatonina. E o que essa melatonina faz? Qual que é a principal característica dela por essa regulação aqui da síntese, né? Se a gente olhar esse desenho que está bem aqui embaixo do lado esquerdo, nós vamos ver uma representação gráfica da síntese de pineal de melatonina. Então, olha só, durante o dia, que são essas barrinhas brancas aqui do desenho, a gente tem bem perto de 0 de melatonina na circulação. Mas durante a noite, desde que a noite seja escura, porque se a gente observar bem, a noite na natureza é escura, né? Sempre foi. Nós é que aprendemos a bagunçar um pouco esse coreto, porque quando o sol apaga lá fora, a gente vem aqui e acende o interruptor, acende a luz no interruptor, avançando com o dia, meio que para dentro da noite, né? Mas a noite na natureza é escura, sempre foi. Então, a melatonina tem a produção aumentada durante a noite, atinge um platô e começa a cair antes do dia chegar. Para que quando o dia verdadeiramente chegar, você já tenha bem perto de 0 de melatonina de novo na sua circulação sanguínea. Por isso que a gente considera a melatonina um sincronizador circadiano interno, como está lá em cima no desenho. O que é isso, né? É um hormônio que está presente na circulação sanguínea e no líquor também, porque cai lá no terceiro ventrículo, como a gente já viu, exclusivamente durante a noite, desde que a noite seja escura. Então, o que isso significa? Quando esse hormônio está presente, as células do seu organismo leem esse sinal como é noite lá fora. E se é noite lá fora, nós precisamos nos preparar para responder à noite lá fora, funcionando de maneira adequada para essa espécie, que no caso da espécie humana é repouso. Noite é hora de repouso. Então, esse hormônio sendo produzido pela pineal tem a responsabilidade de sinalizar para o organismo inteiro que é noite aqui fora, né? Isso é uma função primordial interessante. Mas vamos entender o que é essa melatonina, então, né? Nesse próximo slide, a gente tem a molécula de melatonina, olha lá, uma estrutura química super bonitinha, né? Queria chamar a atenção para vocês desses 2 radicais que estão aqui circundados por esse quadrado pontilhado. Então, do lado esquerdo, a gente tem um radical que confere à melatonina a capacidade de ser lipossolúvel. O que é isso, né? É uma molécula que consegue passear sem muitos problemas no meio formado por lipídios. Por exemplo, as nossas membranas celulares. As nossas células têm membranas celulares e elas são constituídas de lipídios. Então, quando a melatonina se achega a uma dessas células, ela simplesmente atravessa a membrana e entra na célula sem muitas dificuldades. Isso é uma característica bastante importante para uma molécula sinalizadora, porque ela deixa de ficar exclusivamente dependente de receptores. Ela pode atravessar a membrana e fazer o seu papel dentro da célula. O outro radical que está do lado direito aqui, confere a essa molécula a capacidade de ser hidrossolúvel. E o que é isso? Uma molécula que tem capacidade de transitar sem problemas em meios com base de água. Por exemplo, o nosso sangue, por exemplo, o nosso líquor, por exemplo, nossas lágrimas, a nossa urina, o nosso líquido dentro das células. Muita coisa do nosso organismo é à base de água. Então, a gente está falando de uma molécula que consegue transitar tanto no meio à base de água, quanto no meio à base de lipídios, ou seja, todos os meios existentes no nosso organismo.
Além disso, esses círculos vermelhos que estão em volta dos números 2 e 3 aqui na figura, são círculos que estão representando os carbonos que estão aqui, né? Essa ligação química confere à melatonina a capacidade de ser um potente antioxidante. E o que é isso? Uma molécula que combate os radicais livres. O que são os radicais livres? Derivados da nossa própria existência. Como com o nosso corpo físico aqui nesse planeta, né? Que tem oxigênio na atmosfera, por exemplo. Então, no momento que a gente respira, a gente está produzindo radical livre. E isso faz parte da vida. Qual é o problema? O problema é quando isso está em excesso, porque os radicais livres podem causar danos celulares. Então, é importante que você tenha uma molécula como a melatonina, com um alto potencial antioxidante, para proteger as nossas células desse acúmulo de radicais livres. A gente já tem 2 papéis bem importantes para a melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal. Ela é sinalizador para os nossos órgãos de que é noite lá fora, e 2, ela tem uma potente ação antioxidante. 2 funções primordiais para a nossa saúde. E se a gente caminhar mais um pouco, tem aqui um quadro com várias ações da melatonina. Podemos mencionar algumas delas. Por exemplo, primeiro quadrinho à esquerda, lá em cima, temporização central e periférica da ritmicidade. A gente já falou sobre isso, né? Ela é um hormônio que marca para os nossos órgãos a presença de noite no ambiente da natureza. Isso é importante para manter o nosso organismo sincronizado, porque, como nós comentamos, nós temos um funcionamento diferente de dia e de noite, por exemplo. Uma outra função aqui que a gente pode apontar é a facilitação e temporização do sono. A gente conhece a melatonina, conheço o hormônio do sono, mais ou menos, né? O hormônio do sono é uma descrição incompleta desse papel da melatonina, porque o que ela faz, na verdade, é organizar a vigília, que é o tempo que a gente está acordado, e o sono, que é o tempo que a gente está descansando, dormindo. Então, na espécie humana, ela é indutora de sono, sim. Isso é correto afirmar. Mas ela não é indutora de sono em todas as espécies. Não é no rato, por exemplo, que é um animal noturno, que tem hábito noturno, né? Que está produzindo melatonina durante a noite, como nós, como todos os organismos desse planeta, em que já se viu alteração de produção de dia e de noite, a produção é noturna, quando se há glândula, né, e tudo mais. E para aqueles animais de experimentação, ela não é indutora de sono, porque a noite é o momento em que eles saem para a natureza, para explorar, para conseguir comer, para interagir. Então, o papel dela é mais do que induzir sono nesse sentido, né? É organizar o nosso sono. Isso é bastante importante para a nossa saúde, como nós sabemos, né? Outro quadrinho aqui que a gente pode ver é a proteção gastrointestinal. Por quê? Porque é uma produção de radical livre bastante grande, tanto no estômago quanto no intestino, quando nos alimentamos. Faz parte do processo. Então, é fundamental ter uma molécula como a melatonina nesse território para que a gente possa proteger o nosso estômago e o nosso intestino, né? Outro quadrinho que a gente pode ver aqui embaixo. Melhora a sensibilidade central e periférica à insulina. Importante, fundamental para o funcionamento do nosso organismo. E já tem muitos trabalhos na literatura mostrando esse papel da melatonina, ajustando a sensibilidade à insulina, que está um pouquinho alterada, por exemplo, em pacientes com diabetes tipo 2. É um dos casos em que ela está alterada, né? A sensibilidade à insulina. Outra coisa que ela faz, neuroprotetora, prevenindo doenças neurodegenerativas. Isso já está bastante mostrado na literatura científica também. O tratamento com melatonina como adjuvante adicional ao tratamento convencional de doenças como Alzheimer, por exemplo, mostra melhora considerável em vários dos sintomas dessa doença. Não vai curá-la, obviamente, né? Mas vai melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. É interessante, esses dados são muito interessantes. Outro quadrinho que a gente pode mencionar aqui é que ela promove consolidação da memória. Em todos aqueles processos envolvidos com aprendizado e memória, são finamente regulados pela melatonina, de maneira bastante importante. Os dados da literatura são bem claros em relação a isso. Então, nós estamos vendo aqui muitas funções, eu falei só de algumas, né? Muitas funções que a ciência já conhece para a melatonina, que é um hormônio produzido pela nossa glândula de estudo de hoje, que é a glândula pineal. Se a gente mudar o slide, a gente vai encontrar, então,
que a pineal, através da produção do seu hormônio, que a ciência chamou de melatonina, é um organizador biológico. O que é isso, né? Cada um desses simbolinhos que estão aqui em laranja estão representando um reloginho, um órgão nosso periférico, né? Vamos supor que o primeiro é a pele, por exemplo, o fígado, o rim, o coração, o pulmão, o estômago, o intestino, o pâncreas, assim por diante, né? Todos esses órgãos são temporizados adequadamente pelo relógio que controla a pineal para produzir melatonina durante a noite, sendo essa, então, uma molécula que funciona como organizador biológico, fundamental para a manutenção da nossa saúde, porque se o nosso organismo não estiver entendendo muito bem o que é dia, o que é noite, o que é verão, primavera, outono e inverno, nós aumentamos a chance de desenvolvimento de várias doenças, como a literatura já mostrou em vários trabalhos científicos. Por exemplo, essas que estão aí do lado são síndromes já conhecidas na clínica. Hipomelatoninemia é menor produção de melatonina, hiper é maior produção de melatonina, alterações rítmicas na síntese também são encontradas em pacientes, principalmente nos que são fotoiluminados durante a noite, porque atrasam a síntese de melatonina, podendo causar problemas de saúde, e também alguns efeitos transgeracionais. Que é isso, né? Quando o bebê está na barriga da mãe sendo gestado, ele é também temporizado pela essa melatonina materna, de modo que ela prepara aquele bebê para que ele nasça totalmente pronto para interagir com o ambiente que ele vai nascer. Então, se ele vai nascer no inverno, ele está pronto para isso, se ele vai nascer no verão, ele está pronto para isso, e essa marcação é feita pela melatonina da mãe, que atravessa a placenta e vai sinalizar lá o bebê que está sendo gerado. Olha só, fundamental importância, né, para a manutenção da saúde desse bebê que vai nascer. Isso é o que a ciência material nos diz. Resumi bastante, tem muita coisa aí para a gente estudar. Mas vamos falar um pouquinho sobre o aspecto trazido pelos espíritos ou pelos orientadores que estavam com André Luiz nas várias jornadas descritas nos livros psicografados por Chico, né? Aqui é o professor Hernani nos falando uma opinião sobre as obras de André Luiz, né? As obras de André Luiz, psicografadas por Chico, serão futuramente objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte do corpo físico. Olha que interessante, né? Quer dizer, mostrando pra gente que vamos estudar André Luiz, porque lá tem uma quantidade de informações muito considerável acerca do funcionamento do nosso próprio organismo físico e de toda a estruturação da vida espiritual, interação, aprendizado e tudo que a gente pode observar nas obras de André. Então, é a dica do professor Hernani, né? Vamos estudar André Luiz. Por isso que as informações de hoje, que a gente vai discutir aqui, com o objetivo de instigar em vocês a vontade de estudar, né, mais sobre a glândula, estão baseadas nas obras de André Luiz. Existem outras fontes de informação do plano espiritual, ou do ponto de vista espiritual, sobre a glândula pineal, mas hoje a gente vai focar nossa atenção para algumas obras de André Luiz. Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. Nesse primeiro slide, vocês vão ver que tem à esquerda, na verdade à direita, bem no canto superior, a indicação do livro Evolução em Dois Mundos, do capítulo 9. Então, em alguns slides, a gente vai encontrar algumas indicações de estudo que eu estou deixando aqui para vocês, para quem tiver mais interesse, ir lá no capítulo indicado e ler novamente para entender com o que a gente tiver acabado de conversar por aqui. Então, nesse caso, a Evolução em Dois Mundos, capítulo 9, que a gente pode ir lá consultar depois, né, para entender um pouquinho melhor. E aqui esse capítulo fala sobre a formação do mundo cerebral. Olha que interessantinho que está aqui bem no meio do slide. Nós vamos observar que acima da letra A, nós temos o sistema nervoso de um peixe, em seguida de um anfíbio, em seguida de um réptil, em seguida de uma ave e, por último, de um mamífero, que neste caso é a espécie humana, né? Veja que interessante o desenvolvimento do sistema nervoso ao longo das espécies, muito bacana esse desenho, né? Esse capítulo nos traz a descrição de que o centro coronário, representado pelo desenvolvimento da pineal, começa lá nos répteis.
E é interessante observar que alguns lagartos ainda têm aquilo que a gente chama de terceiro olho, que é realmente um olho aqui no topo da cabeça deles, né? Que é, inclusive, translúcido mesmo, ou seja, é diretamente fotossensível, que é exatamente a glândula pineal desses animais. Né? Quer dizer, se nós olharmos os desenhos aqui abaixo no slide, veremos aqui uma glândula pineal de um cavalo, a primeira à esquerda, né? Depois de uma ovelha, depois a de um cachorro, depois a de um macaco rhesus, e em seguida, bem em cima da foto de André Luiz aqui, do desenho, melhor dizendo, de André Luiz, tem a glândula do humano. Né? A gente pode observar que elas são diferentes ao longo das espécies. Um desenvolvimento diferente, com função de produção de melatonina em todas essas espécies aqui, mas com características evolutivas diferentes, natural do desenvolvimento evolutivo, né? Até aí tudo bem. E o centro coronário sendo desenvolvido a partir dos lacertídeos, né? Que são os répteis, conforme a descrição de André Luiz lá em Evolução em Dois Mundos. A gente está começando a entender, né, como é que a glândula apareceu nessa história evolutiva, né? Se a gente caminhar mais um pouquinho, nós vamos encontrar neste mesmo capítulo uma descrição que está aqui fielmente transliterada para vocês, para que a gente possa estudar em cima do texto de André Luiz mesmo, né? Então tem o desenho da glândula, a gente já viu aqui esse sistema nervoso central humano, e a glândula está marcada em rosinha aqui, bem no meio da imagem, né? Lembrando da conexão importante com o hipotálamo que ela tem, que a gente acabou de ver. Eu vou acompanhar a leitura dessa frase de baixo com vocês para a gente entender o que ela quer dizer. Fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos. Então, uma glândula que é um fulcro energético, uma fonte de energia, tanto de acumular quanto de emitir energia, né? Que traduz, responsável por traduzir os estados mentais diversos, os nossos próprios estados mentais diversos, né? Mas para que traduzir isso? Para os mecanismos de reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. Quer dizer, características básicas de cada um de nós. Refletir, pensar, meditar, discernir, né? Matutar, como a gente comenta normalmente. E isso prenuncia as operações da mediunidade, tanto consciente quanto da inconsciente. Ou seja, a gente está falando de uma glândula que tem o papel de traduzir estados mentais diversos, prenunciando as atividades na seara mediúnica. Né? Mas para que tudo isso? Para que trabalho na seara mediúnica? Né? E essa frase continua seguindo ali acima, em que ele diz, para as grandes criações da ciência, da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus. Poxa, a gente está falando de uma glândula que nos auxilia na jornada ascensional para Deus. Ou seja, na nossa trajetória evolutiva. Acho que nenhum de nós pode, ao ler uma sentença dessa, afirmar que essa glândula não tem importância, né? Como a ciência material já chegou a afirmar por bastante tempo. Mudando de slide, a gente vai encontrar aqui um desenho do diencéfalo, né? Vamos entender por que isso. Vamos olhar o desenho aqui de baixo, de novo a evolução em dois mundos, tá? Capítulo 13 e 16. A gente tem nesse desenho bem aqui abaixo, que está colorido em verde, que inclui o hipotálamo, que nós já vimos, né? E a própria pineal, é a região conhecida como diencéfalo, uma região bastante importante do nosso sistema nervoso central. Se a gente olhar para o desenho superior esquerdo, lá em cima do lado esquerdo, nós vamos ter divisões do diencéfalo. Então, olha só o que faz parte lá do diencéfalo. O tálamo, o hipotálamo, que a gente já viu, uma região muito importante para controlar o nosso funcionamento do nosso organismo, o epitálamo, do qual a pineal faz parte, e o subtálamo. Estas quatro estruturas são partes do diencéfalo. Chama a atenção para o tálamo em particular, aqui na figura ao lado, que é um centro muito importante de recepção de fibras neurais, né, aferências neurais, chegando até lá, e também de eferências que saem de lá para o sistema nervoso central como um todo.
Isso é fundamental para a comunicação do nosso sistema nervoso central. Ou seja, a gente está falando do diencéfalo, que é uma estrutura que tem o tálamo, um relé neural, né? O hipotálamo, fundamental para o funcionamento do nosso organismo, funções básicas do nosso organismo, como a regulação hormonal, por exemplo, e a pineal, com toda aquela importância que a gente acabou de ver descrita pela ciência material e também pelas informações da espiritualidade superior para André Luiz. Olha a frase: núcleos do diencéfalo, como esses que nós acabamos de ver, vertem o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil não do cérebro, mas da mente. Então, nós estamos falando de uma região do nosso sistema nervoso central em que há a existência, geração, por assim dizer, de pensamento ou fluido mental. Quer dizer, importantíssimo para a nossa própria manifestação como indivíduo, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Passando aqui para o próximo slide, nós vamos ter pintado em azul, neste desenho, o nosso córtex cerebral. E ele está ligado, intimamente relacionado ao centro cerebral, lá no nosso perispírito, responsável pelo controle das nossas sensações, funcionamentos da inteligência, aprendizado, memória, né? E essa estrutura que está arroxeada na figura, que é exatamente o diencéfalo, que a gente acabou de ver na figura anterior, está relacionada ao centro coronário, lá no nosso perispírito. O que o diencéfalo faz? Um monte de coisa, como a gente acabou de ver. Dele faz parte o tálamo, que é um relé neural, faz parte o hipotálamo, que é o controlador de funções básicas do nosso organismo, e faz parte a pineal, produtora de melatonina e reguladora do nosso organismo inteiro do ponto de vista da saúde. Portanto, esse centro é responsável pela governança do espírito. É a partir dele que nós, espíritos, controlamos o nosso organismo físico. Ou seja, de fundamental importância para a nossa expressão como espíritos em evolução que somos. Passando adiante, a gente vai ver lá em Missionários da Luz, capítulo 2, nesse momento, essa sentença aqui, ó. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, a pineal comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Puxa vida, né? Ele está falando sobre uma glândula que a ciência considerava um órgão em involução, veja que coisa, né? E ele está mostrando aqui para André Luiz, que era médico, na encarnação, né, anterior, imediatamente anterior, que a glândula que ele achava que não tinha função nenhuma, está ligada a princípios eletromagnéticos comandando as forças subconscientes, dependendo da sua vontade. Ou seja, importantíssima, né, para sua expressão como indivíduo. Olha a sentença de baixo. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Essas redes nervosas, a ciência material ainda não conseguiu traçar, porque o foco, por muitos anos, e ainda vai estar por um tempo, eu imagino, é sobre a melatonina, que é o hormônio produzido pela glândula. Mas a melatonina transfere, de certa forma, ordens imediatas a todos os departamentos celulares, porque transfere aquela informação do dia e da noite que a gente comentou anteriormente, né? Olha a frase de baixo. Manancial criador dos mais importantes, né, a pineal no caso. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Eu imagino como André ficou quando ouviu essa descrição, né? Uma glândula que tem atribuições extensas e fundamentais, que é controladora do mundo emotivo. Né? A ciência material está mais ou menos começando a entender isso, como a melatonina, falando da melatonina particularmente, como ela interfere com esse mundo emotivo, né? Regulação das emoções e tudo mais. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto. Mas vamos lá, seguindo com o que André nos falou, tem aqui uma espécie de um esquema para a gente conseguir entender como que se dá esse processo. Então, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 16, vamos lá. O espírito, começamos com o espírito aqui, que está em rosa, no canto esquerdo superior, através de dois de seus atributos, que é o pensamento e vontade, através de seu próprio pensamento e vontade, gera a sua matéria mental,
que é essa que está representada em marrom clarinho aqui. Essa matéria mental gerada por nós mesmos interfere com o nosso centro coronário, lá no nosso perispírito, como a gente já estudou. Este centro coronário, por sua vez, gerará uma corrente vitalizante. De quê? De energia, que foi gerada pela nossa matéria mental, interferindo no coronário. Essa corrente vitalizante, por sua vez, vai interferir com o diencéfalo e com os outros centros vitais, de maneira importante. Por quê? Porque essa interferência provocará regulação dos nossos plexos neurais, estes localizados no nosso corpo físico. Então, através deles é que nós conseguimos interferir com o nosso corpo físico e possibilitar a manifestação da nossa individualidade. Ou seja, é você, espírito, através do seu pensamento e vontade, modificando o seu centro coronário, agindo no seu corpo físico, permitindo a sua própria manifestação, com o objetivo de evolução e aprimoramento que nós todos já conhecemos das lições do mestre. Portanto, o centro coronário é um ponto de interação entre as forças determinantes do espírito, pensamento e vontade, por exemplo, e as forças fisiopsicossomáticas, ou seja, as forças que formam, moldam o seu corpo de maneira organizada, promovendo saúde. E quem está no seu centro coronário? Tálamo, hipotálamo e a sua pineal. Olha como ela é bacana, hein? E importante, né? Olha uma outra corrente de raciocínio aqui, ó. Mecanismo da mediunidade no capítulo 10. Lá está escrito desta forma, que aqui eu coloquei em esquema para a gente entender melhor. O pensamento gera corrente mental, que somado às irradiações celulares das nossas próprias células, formam a nossa aura ou túnica eletromagnética, que é exteriorizada por nós, representando o nosso mundo íntimo. Isso projeta a nossa própria onda mental, gerando nosso campo de influência individual, que nós já ouvimos descrições belíssimas do campo de influência individual do Mestre Jesus, de Chico Xavier e de outros espíritos de escola, cuja influência individual já nos foi descrita, né? Abrindo a possibilidade de interação com outros seres. É assim que você consegue interagir com o próximo, né? Amá-lo, inclusive. E para que isso tudo, né? Porque essa é a essência da atividade mediúnica. Nós somos intérpretes do pensamento das esferas individuais, qualquer outro espírito. Esta é uma responsabilidade importantíssima, sagrada, por assim dizer, como a gente conhece, né? Que precisa, que não pode prescindir do nosso autoconhecimento, porque nós nos conhecendo, nos aprimoramos, daí a autoeducação, e podemos vencer nossos desafios para exercer de maneira mais aprimorada essa tarefa de instrumento do bem, né? Instrumento de comunicação, que envolve a disciplina do pensamento, claro, porque é o seu pensamento que lhe permite interagir com outros seres, além da sua vontade, né? Tudo isso feito através do seu instrumento lindíssimo, que é a sua glândula. Olha só a descrição ao lado aqui. Missionários da Luz, capítulo 1 de novo, e 2 também. Deixei grifado para facilitar para a gente. A glândula pineal do intermediário, então, era André Luiz, observando o encarnado em atividade mediúnica. E, de repente, para surpresa dele, ele percebe que a glândula pineal expedia luminosidade cada vez mais intensa, que aquela glândula que a ciência material tinha dito a ele que era um vestígio evolutivo, na verdade era um núcleo radiante quando o encarnado estava em atividade mediúnica. E o instrutor diz para ele, é a glândula da vida mental. É o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. E seguindo, ele diz, a epífise desempenha, que é a pineal, né? Lembra que é a mesma coisa? A epífise desempenha o papel mais importante em qualquer modalidade do exercício mediúnico. Ou seja, qualquer atividade mediúnica, nós precisamos da nossa pineal para conseguir cumprir com essa tarefa, né? Por quê? Porque através das forças equilibradas dessa estrutura é que a nossa mente intensifica, aumenta, melhora o poder de emissão e recepção dos raios peculiares da nossa esfera. Ufa, né? A gente precisa entender sobre essa glândula. A gente seguir mais para frente, ainda em
missionários, nós vamos encontrar que ela preside os fenômenos da emotividade. E aí, por isso o instrutor fala, a epífise é glândula da vida espiritual do homem. Olha que coisa, uma glândula da vida espiritual do homem. Segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Nós ainda não entendemos muito bem o que ele quis dizer com hormônios psíquicos. Veja que está entre aspas, inclusive, né? Talvez porque a nomenclatura não fosse adequada, mas nós, a ciência material não consegue ainda distinguir, não sabe determinar, não saberia nesse momento determinar o que é isso, né? Mas é uma glândula que segrega delicadas energias psíquicas e, portanto, conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Isso a ciência já mostrou, né? Que a melatonina, então pineal, através da melatonina nesse caso, realmente regula finamente os processos de síntese hormonal e funcionamento hormonal do nosso organismo. E se a gente caminhar mais um pouco, tem mais descrições em outros livros, como No Mundo Maior, por exemplo, em que de novo André observava um encarnado em atividade mediúnica, em que a epífise lhe surgira como um suave foco de claridade radiante. Veja que beleza que deve ser você poder observar um encarnado em atividade mediúnica e ver a atividade genuína dessa glândula, né? Eu imagino que deva ser algo, assim, indescritível realmente. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 3, novamente uma descrição falando. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul. Uma descrição riquíssima, né, do processo de atividade mediúnica. Aqui, Mecanismos da Mediunidade, novamente no capítulo 13, ele mostra que a epífise favorece a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, ou seja, através do funcionamento adequado dessa glândula em atividade mediúnica, nós melhoramos a nossa capacidade de recepção de energias sutis do plano espiritual. E aí, se a gente olhar aqui para baixo, no quadrinho mais abaixo, do lado da foto do livro Missionários da Luz, nós temos aquela frase: segregando unidades força, a pineal pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Veja só que coisa, né? A gente está falando de uma glândula que eles chamaram de usina produtora de energia. Que energia, né? Energia que precisa ser aproveitada e controlada no nosso próprio desenvolvimento, na nossa própria evolução, que no fim é a evolução do todo, que a gente sabe que a gente não caminha sozinho, né? E aí tem essa frase aqui do meio que o orientador disse para André: compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Eu imagino que André deve ter ficado olhando e dito: eu acho que eu preciso estudar mais um pouco, né? Porque imagina, um médico que recebeu informação virtualmente nenhuma sobre a glândula, de repente vai lá e observa que ela tem fundamental importância na atividade mediúnica, por exemplo, né? Então, vou aqui deixar para a gente terminar nossa conversa uma frase que é muito tocante para mim, dita em 1945, lembrando que nessa data nós nem conhecíamos melatonina, né? Era André Luiz descrevendo sobre uma glândula que a gente não sabia nem o que fazia, né? Olha essa frase: é nela, na epífise ou na pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, a gente está falando de uma glândula que te auxilia no processo evolutivo em direção a Deus, onde a nossa potência divina, por enquanto, dorme embrionária. Então, para todo mundo que se interessar mais pelo assunto, vamos consultar as obras de André Luiz e as outras fontes que existem acerca da glândula, porque a gente tem bastante coisa para estudar e a gente já tem informação suficiente para começar a entrar nesse assunto com carinho e nos dedicar um pouco mais ao funcionamento dessa glândula tão querida e tão importante para o nosso organismo. É isso, pessoal. Beijão, obrigada. Estamos aí à disposição. Fernanda, queria agradecer, né, a sua participação nesse nosso webinário. Para nós é um prazer aqui da AME São Paulo poder compartilhar com todos os nossos irmãos de jornada aí terrestre aquilo que o pessoal tem estudado um pouco aqui na Associação Médico Espírita de São Paulo.
O nosso propósito é divulgar e compartilhar cada vez mais conteúdos que possam contribuir aí para o crescimento espiritual de cada um de nós nessa jornada e que a gente, né, cada um de nós também possamos compartilhar, levar também não só o conhecimento, mas a prática, né, com outros irmãos de jornada. Já que a gente viu que a pineal tem essa função, né, de ascensão espiritual, que a gente possa desenvolver ali e praticar. E as pessoas que quiserem saber um pouco mais, né, sobre a Associação Médico Espírita de São Paulo, nós vamos deixar o link aqui embaixo, amesaopaulo.org.br. E este ano nós fizemos, né, 50 anos da Associação Médico Espírita de São Paulo. As pessoas que quiserem adquirir os vídeos da jornada, né, você pode ter o acesso durante um ano aos vídeos dessa jornada da Associação Médico Espírita de São Paulo, que aconteceu este ano. Uma das aulas, inclusive, é da Fernanda, onde ela fala lá ainda mais sobre pineal, vários outros palestrantes da Associação Médica Espírita de São Paulo, e também um mini curso com o André Moreira, né, falando sobre cura e autocura, e um outro mini curso que também aconteceu durante esse evento, que foi justamente sobre a parte de pesquisas sobre saúde e espiritualidade. Então, nós vamos deixar o link também aqui embaixo, para as pessoas que quiserem adquirir o acesso a esses vídeos do evento. Pelo período de um ano, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, de onde você estiver, tá bom? Fernanda, mais uma vez, obrigado a todos presentes e a você por essa aula fantástica aqui hoje. Até mais, tchau, tchau.